Ok, gente. Então, vamos lá, nossa segunda aula do bimestre, né? Nós vamos hoje trabalhar os fluxos de transporte, um pouquinho, né? Pegando um viés lá da aula passada, que era os fluxos materiais e imateriais. E os fluxos materializados, eles circulam, e quando eles circulam, eles dependem, né? Das linhas de transmissões, que são os meios de transportes. As habilidades e competências é reconhecer e aplicar o conceito de redes geográficas, né? Essas redes está ligada à era da informatização, que é quem comanda toda essa logística, né, do sistema de transporte e até mesmo quem disponibiliza os fluxos, né? Quando sai, quando entra, né, o estoque e assim sucessivamente. Extrair informações sobre a distribuição das principais redes de fluxos materiais, indicando suas áreas de concentração e de distribuição. Os conceitos de transportes, né? Nós temos os fluxos materiais, né, que são viabilizados por meio dos transportes aéreos, ferroviários, hidroviários e rodoviários. A distribuição logística, né, desses meios, elas requerem, né, que tenha envolvimento de meios para viabilizar a economia globalizada e o meio técnico científico informatizado, né, uma vez que o mundo hoje é totalmente tecnológico e ele se encontra numa aldeia global, vamos dizer assim. Os objetivos, né? Nós devemos analisar, compreender, descrever, localizar, pesquisar, sintetizar e questionar, né? Esses fluxos de circulação e a viabilidade de cada um deles, né? Viabilizando sempre a redução de custo e a rapidez, né? Que a gente fala, né? A velocidade. Relacionar a produção material, industrial com os sistemas de distribuição e perceber que os fluxos decorrentes da globalização são mais intensos, mais rápidos e eles percorrem maiores distâncias e ainda exigem formas específicas de transporte e armazenamento. Porque dependendo da minha carga ou do meu produto, né, eu vou ter que armazenar de uma forma específica e ainda transportar com muito mais rapidez ou com muito mais cuidado, vamos dizer assim. Né? O Brasil é um grande exportador, só para dar um exemplo, de verduras, frutas, né? Aqui o estado de São Paulo é um grande exportador de rosas, né? Então, se eu estou exportando rosas, eu sei que esse fluxo ele tem que ser muito mais rápido, né? Ou quanto mais rápido, melhor. E, além de tudo, eu tenho que viabilizar qual meio vai ser o mais econômico, né? Não só, às vezes, o mais rápido, mas o mais econômico. Se eu estou transportando, né, uma carga onde eu tenha elementos químicos tóxicos, eu vou ter que ter um outro cuidado, uma outra logística, um outro meio de transporte e assim sucessivamente. Então, tudo isso tem que ser analisado na decorrência do percorrer desse fluxo, né? Uma vez que ele circula pelo mundo inteiro. Pode passar, por favor. Então, as matrizes de transporte, né? São rodoviários, né? O Brasil é predominante na matriz rodoviária, o ferroviário, o hidroviário, o marítimo e o aeroviário. Pode passar? Conhecer as diferentes formas de se transportar, né, exige no transporte rodoviário e hidroviário, que são por rodovias e por via marítima ou fluvial, e quando por via marítima ainda distinguir o tipo de navegação, o tipo de cabotagem e a navegação, né, pelas rotas internacionais. Conhecer as diferentes vantagens e as desvantagens de cada sistema de transportes, né, para analisar a rapidez, o custo e a flexibilidade. E ainda observar a distribuição e a densidade de cada um dos sistemas de transporte e além das mercadorias em si. Pode passar?
Nós temos que compreender que a dinâmica econômica atual no mundo hoje exige sistemas de transporte modernos, baratos e eficientes, né? A gente sabe que moderno, barato e eficiente seriam os navios, então, via marítima, né? Que são os mais econômicos, mas não são os mais rápidos. Então, depende muito do produto, né? Como eu falei para vocês. Analisar o espaço aéreo brasileiro, né, a gente vai ter categorias de transporte que leva-se em conta a modernidade e o tipo de produção. Então, se eu estou no Brasil, eu vou enviar uma carga de mercadoria, que seja de alface, ou tomate, ou banana, ou rosas, né, que são esses alimentos de curta duração, eu vou escolher um meio de transporte adequado. Qual seria? O avião. Mas a gente sabe que o aeroviário não é o mais barato, né? Por isso que fora do Brasil, esses produtos, eles são muito mais caros, né? Não sei se vocês já ouviram falar que lá nos Estados Unidos ou na Europa, eles não compram uma dúzia de banana, como a gente compra aqui. Eles não compram 1 quilo de tomate, eles compram por unidade. É porque o custo é muito mais alto. Mas por que o custo é alto? Porque o sistema de transporte acaba sendo muito mais caro. Se nós vamos transportar uma carga ou toneladas de soja, de feijão, de café ou de ferro, né, a gente já vai escolher um outro tipo de transporte, aí que é bem mais barato, só que não chega-se lá, né, no outro lado ou no outro país, na mesma velocidade que o aeroviário. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um surto de empresas no Brasil e no mundo, e essas multinacionais, né, sobretudo norte-americanas e europeias e japonesas, elas exigiram, né, essa logística de transporte com muito mais eficiência para poder circular ou chegar no mundo inteiro, ou em todos os países. Essas empresas, elas contribuíram também para o processo da globalização, interligando países e continentes. Por isso que a gente fala que a informatização ou a modernização, ela acaba interligando todos os lugares, porque não temos mais lugares que seja inacessível. Por que não é mais inacessível? Porque esses lugares têm acesso a tudo do mundo inteiro, seja em produtos, seja em mercadoria, seja em informação, seja em cultura, ou todos os itens que a gente considera hoje viável para o ser humano, né? Ou de primeira necessidade, ou até mesmo supérfluo, não importa. Pode passar? Hoje o mundo está interligado, né? Ou seja, a globalização, diante desse fato, há uma grande quantidade de relações comerciais entre os países, gerando o que chamamos de exportação e importação. Todos os dias acontecem inúmeros negócios de compra e venda, e as mercadorias vendidas ou compradas transitam em diferentes rotas pelo planeta, seja aeroviária, seja hidroviária. No mundo inteiro não tem como, né, ser o ferroviário e nem o rodoviário, né, porque nós não temos essas vias de circulação no mundo inteiro. Então, ou é aéreo ou é marítimo. Agora, se a gente fala de local dentro de um país, qual seria o viável? O ferroviário e o rodoviário, né? O ferroviário sempre em primeiro lugar, porque ele é o de baixo custo. O rodoviário, porque ele consegue chegar em todos os lugares, né? Eu não consigo passar em alguns lugares por linhas ferroviárias. Então, o rodoviário acaba fazendo esse trajeto. O ferroviário no Brasil, ele teve início aqui em 1800, né, na produção cafeeira. Então, nós tivemos as primeiras linhas férreas para transportar o café. Não era o rodoviário que fazia essa interligação até as linhas férreas, né? Então, do campo até a Casa Grande, o galpão da Casa Grande, a gente sabe que era o homem, né? Que o homem era esse veículo de transporte. Depois nós tínhamos os animais, né, que transportavam até as estações de trem, e das estações de trem, as linhas ferroviárias acabavam levando até o Porto de Santos. No Porto de Santos, também aí passava a percorrer por vias marítimas. O incremento no comércio internacional, ele ocorreu em razão de dois fatores, né? O primeiro foi a dispersão das empresas multinacionais,
e a evolução nos meios de transportes, seja ele rodoviário, ferroviário, hidroviário ou aeroviário. E quando a gente analisa esses meios, a gente vai ter sempre um olhar mais criterioso para o marítimo quando se relaciona ao mundo. Ambos favoreceram maior mobilidade de matéria-prima e de produtos, por exemplo, bens de consumo, gêneros agrícolas, recursos minerais, entre muitos outros em toda a face da Terra. Pode passar? Os fluxos de mercadorias em âmbito internacional, eles ocorrem majoritariamente por meio de transporte marítimo, que movimenta cerca de 75% do volume de cargas no mundo. Esse meio de transporte tem em seu uso difundido no processo de exportação e importação, pelo fato de o mesmo possuir uma elevada capacidade de carga que nenhum outro tem. Além do baixo custo por toneladas transportadas, em médias, um navio cargueiro pode transportar cerca de 100 mil toneladas, né? Coisa que um avião já não conseguiria fazer isso. Embora nós temos aviões cargueiros que transportam também, né, grandes quantidades ou grandes volumes, mas o trem é o que tem maior capacidade. Mas o navio é o que tem a maior capacidade. Um meio de transporte que vem ganhando espaço é o aéreo. O mesmo tem contribuído para o fluxo de mercadoria internacional. Esse crescimento se deve principalmente pelo fato de que esse tipo de transporte é o mais dinâmico, ou seja, é o mais rápido. Seja usado especialmente em casos em que o produto é perecível ou quando há uma urgência na entrega do produto, né? Então, quando a gente pensa em produtos da era de informática, geralmente eles são transportados vias aéreas, por isso que ainda é muito caro, né? Quando a gente vê, a gente vai comprar algo que está relacionado à tecnologia, né? A gente vê que o valor é muito mais caro, porque já está acrescido o transporte, né? Geralmente, né, vem por aeroviário. Perecível, e se for medicamento também, geralmente muitos vêm via aérea, por isso que acaba sendo produtos muito mais caros. Sendo usado especialmente em casos em que o produto é perecível, quando há urgência na entrega, já falei, e existe atualmente aviões cargueiros que possuem capacidade de carga de até 100 toneladas, sem contar que o tempo gasto na viagem é relativamente pequena. Por exemplo, o trajeto entre Brasil e Estados Unidos é feito em menos de 12 horas, por isso que é possível transportar carne, verduras, flores e assim sucessivamente para o mundo inteiro, né, mas via aérea. Aí a gente fala, né, flores no Brasil já é cara, imagina, né, quando sai daqui do nosso país, que são mais selecionadas, porque nós aqui, né, a gente tem dois Brasil, né, nós temos o Brasil onde também tem o selecionado, e para nós aqui nas periferias fica as sobras, né, aquele que não passa na seleção. Então imaginem, né, se aqui já é caro, imagina quando é transportado para um outro país que já é acrescido o valor do custo do transporte. Pode passar. Essas informações, elas conduzem a uma reflexão de que o processo de globalização está diretamente ligado aos meios de transportes, os quais permitiram a mobilidade de mercadorias e de pessoas, ligando nações, levando informações, conforto, novidades, entre outros. Ao longo do século XX, os meios de transporte passaram a ser bem mais rápidos, encurtando as distâncias entre os continentes. No início do século XX, o transporte de mercadoria e de pessoas era realizado por navios que faziam o percurso entre Londres e Nova York em 7 dias. Em 2003, era possível realizar essa mesma viagem utilizando aviões supersônicos em 3 horas e meia. Quando vocês estavam no primeiro ano do ensino médio, vocês estudaram, né, lá as distâncias entre Brasil e Japão. Não sei se vocês lembram isso, né? E lá eles falavam o tempo de duração da viagem do Brasil ao Japão, no primeiro navio, que foi o Kasato Maru, durou. Vocês lembram disso? Quanto tempo durou essa viagem? Professora, eu não me recordo. Não. Não? Você lembra que vocês estudaram isso? Sim, sim. Sim.
Então, o Caçatu-Maru, ele levou 58 dias, né, para chegar aqui. Então, os primeiros, né, navios também que vinham da Europa para o Brasil durava 30 dias. Do Japão para o Brasil durou 58 dias. Então, eles falaram que era 2 meses, né, aproximadamente. Hoje, a gente chega ao Japão em 23 horas, se não me engano, né? Então, os meios de transporte, eles, né, evoluíram muito e eles permitem essa interligação com o mundo inteiro, com as pessoas. Pode, né? Hoje, em virtude de problemas de segurança de voo e também ambientais, esses aviões não estão mais operando em voos comerciais, né? Eles são usados apenas em operações militares. Mesmo assim, essa aceleração tem um papel fundamental ao ampliar as redes de comércio mundial com a distribuição de produtos e peças a todos os cantos do mundo. Tanto a rapidez quanto o volume de mercadoria atingiram uma escala global, e esses produtos, né, que a gente vê que produtos feitos na China, por exemplo, são embarcados e vendidos no Brasil, na França e em todos os lugares do mundo, né? Só que o tempo já é muito maior, né? Você compra um produto da China, no mínimo 2 meses você senta e espera e ainda reza para chegar, né? Pode passar. A modernização do sistema de transporte, ele agilizou a distribuição de mercadorias e contribuiu para a diminuição dos custos finais de produção. Aí agora tem uma resoluçãozinha para vocês fazerem, tá bom? Né? Então vamos aí, eu vou deixar para vocês responderem qual é o meio de transporte viável. Então vocês vão ligar a letra com o número correspondente. Tomando por base as mercadorias apresentadas, na listagem a seguir, indique quais meios de transporte são os mais adequados para transportá-las e distribuí-las até o seu destino final, considerando a logística do sistema de transporte e o custo desse sistema no Brasil. Então, nós temos soja, aço, petróleo, peças de computador e alimentos industrializados. Os meus meios de transporte, né? Os meus canais marítimo, oleoduto, aeroviário, ferroviário e rodoviário. Então, se eu tenho soja, né, qual meio de transporte eu vou utilizar para fazer essa locomoção? Professora. Ferroviário? Ferroviário, né? Mais algum? Eu acho que o marítimo daria pra fazer, não daria? Uhum. Isso. E o navio e o trem chega até a fazenda? Não. Não chega. Então seria rodoviário, né? Então, eu vou utilizar o rodoviário, mas para mim, o aéreo, né, Davi? Liga o microfone, Davi, pode ligar. Eu vou usar o rodoviário para retirar da fazenda até a estação, vamos dizer assim, né? Da estação para o porto, compensa levar de caminhão? Acho que compensa, não? Compensa? Vocês acham que caminhão, quantas Compensar mais levar de avião, né? Que dá pra levar mais coisa. de avião? Mas assim, de Porque. avião é Mas barato? como vai chegar na fazenda o avião? É isso que eu tô pensando. Ixi, olhado. Vamos lá, isso é logística. Vamos lá. Eu tenho soja, né? Eu produzo toneladas de soja. Né? Se o meu meio de transporte for caro, o produto vai ficar caro. Então, eu tenho que ver qual meio de transporte é mais econômico e é viável para transportar. Eu pensei no rodoviário e ferroviário só pra eu ver. Então, isso. Agora, aqui no Brasil, mas se eu quero transportar para o mundo, eu preciso utilizar o quê? O marítimo, certo? O marítimo, né? Porque Marítimo. o custo é menor, além de transportar maiores quantidades, né? E o aço? O aço. Ferro, né? Seria ferroviário também? A gente pode utilizar os três, né?
Aí eu tenho o petróleo, né, que já é um material muito mais, né, como eu posso Então, dizer, esse daqui eu achei mais fácil também. É o marítimo, né? Porque O tem nos marítimo navios que vem no mar. petroleiros e o oleoduto, né? isso, o oleoduto e o marítimo, né? Porque eu não posso sair transportando petróleo de qualquer jeito, né? A não ser que ele vá para as usinas e ali ele passe por um processo, mas se eu tenho o próprio petróleo, eu tenho que transportá-lo por meio de encanação, de encanamento, né? Que eles falam oleoduto, que é aquele Sim. cano, né, que transportam. Tá ótimo. Até porque tem também via marítima aqueles canodutos, né? Que transportam petróleo. Peças de computador. Rodoviária? Rodoviária? Rodoviário, peças de computador, elas são nacionais ou internacionais? Ah, não, internacionais, aeroviário. Foi Aéreo, atrás. marítimo, né? Marítimo ou aéreo, um dos Aeroviário. dois. Aeroviário, geralmente, né, peças de computador, é porque é material que já é muito mais qualificado, né? É que Então, eu tô só pensando aqui no Brasil, aí eu esqueço. não, né? Então, assim, geralmente, produtos tecnológicos, eles usam muito aeroviário, mas o marítimo também é utilizado, né? Mas, assim, imagina cair no mar uma grande quantidade de peças de computador, né? É uma perda irreparável para a empresa, né? Então, eles, né, acaba sendo material de alto, eles têm um nome específico, né? Eu não lembro agora o que eles dão, mas como se fosse de alta qualificação, né? E alimentos industrializados, Eu acho que é quase tudo, né, prof? Rodoviário, aeroviário, marítimo. Eu acho que até Praticamente ferroviário, todos menos mesmo. oleoduto. Menos oleoduto. Que menos não é. oleoduto, né? O aeroviário, ele depende muito do produto, né? Tem muitos navios cargueiros, mas assim, dependendo da mercadoria, não compensa, né? Então, assim, depende, a empresa vai fazer esse trabalho de logística para ver volume, rapidez e preço, né? Porque se ficar muito caro, não compensa, né? Porque chega muito alto para o consumidor final. Vamos dizer assim, antes a Nestlé não tinha fábrica aqui no Brasil, né? Então, tudo que era da Nestlé, da Johnson, era importado, né? Então, vocês vão falar, antigamente, quem era, né, de família menos, né, abastada economicamente, não utilizava esses produtos, né? Só depois que passou a ser produzido aqui no Brasil, é que a gente pode ter acesso a esses produtos, né? Então, assim, antigamente o Johnson, né? Johnson era coisa de alta qualidade. Então, por quê? Porque precisava da exportação. O Brasil passou a produzir porque a internacionalização, né, do capital, que a gente chama de divisão internacional do trabalho, vocês vão estudar isso na faculdade, com certeza, né? Então, a divisão internacional do trabalho, ela permite com que os custos sejam reduzidos. E a gente acabou tendo acesso a tudo, né? Porque os preços acabaram se tornando mais viáveis, né, com a internacionalização das mercadorias e das coisas. Né, mas é isso mesmo, né, então a gente vai ter sempre essa dinâmica. E eu acho que tem só mais um slide, né? Isso. Esse daqui também é uma imagem que vocês estudam lá no 9º ano do ensino fundamental, tá? Quando vocês estão estudando globalização. Aqui é a evolução dos meios de transporte. Então, compreensão no espaço e no tempo. Né? Antigamente, o mundo era muito grande, né? Então, aqui está, acho que de 1500 a 1840. Né? Quando nós vivíamos nessa era, o mundo era muito grande. Aí a gente tinha uma velocidade média, né, de carroças, barco a vela de 600 quilômetros por hora. Então as distâncias, né, eram muito maiores, porque o percurso era muito mais, como é que fala, longo, né? Aí a gente foi evoluindo, né? Quando nós descobrimos a locomotiva a vapor, o mundo se tornou muito menor. Aí você vai falar, né? Ah, mas o mundo encolheu? Eles falam que sim, né? O mundo encolheu, mas por que o mundo encolheu? Acho que é porque a população cresceu muito e acabou ficando pequeno para tanta gente. E o mundo acabou ficando pequeno. Tipo, a Terra não cresceu junto com a humanidade. Com a humanidade, né? Então quer dizer que é muita gente vivendo num lugar só. E você, o que é que acha?
Hã? Tá. Professora, repete, por favor. Ó, nós tínhamos aqui em 1500 a 1840, o mundo era muito grande, né? E depois a gente foi ver que o mundo foi encolhendo, não é isso? Né? E geralmente isso é uma pergunta que cai em algumas provas, não sei se vai cair algum dia para vocês, mas se cair, né, um mapa desse, ou uma questão como essa, né? A gente pode considerar que o mundo encolheu, né? Os cientistas dizem que sim. O Davi falou que é porque a humanidade cresceu muito, né? Hoje nós estamos com 7 bilhões e meio de pessoas, né, vivendo no planeta. É lógico que é muita gente, né? Você acha que é a mesma coisa? Sim, a humanidade ela tende a crescer cada vez mais, então, sendo assim, os lugares tendem meio que a diminuir. Quanto mais pessoas, Menos mais distância. menos espaços. Tá. Então, se caso cair, né, algum mapa desse nas aulas de geografia ou história, que é bem relacionado, tá? E vocês se depararem, por que o mundo encolheu? Então, a gente vai saber que o mundo encolheu porque os transportes evoluíram. Então, os meios de transportes, eles se tornaram muito mais modernos e mais rápidos. Uma distância, né? O mundo, aí geralmente eles têm até a explicação. O mundo vai ter o mesmo diâmetro, a Terra tem o mesmo diâmetro, né? Só que a distância Brasil-Japão também vai ter 18.500 quilômetros, né, de distância. Isso não mudou geograficamente. O que mudou? A velocidade dos meios de transporte. Porque o que antes era feito a barco, a vela, com a locomotiva, passou a ser movida a energia. Então, a velocidade se tornou muito mais rápida. Eu vou do Brasil ao Japão, né, numa distância muito menor. Mas a distância não é a mesma, Brasil e Japão? O Japão não está do outro lado do mundo? Por que essa distância encolheu? Então, eles falam que o que encolheu? A distância em relação à velocidade, tempo. Bom, então, eu chego no Japão em 24 horas. Eu não preciso, que seja 35, porque geralmente os voos fazem uma escala, eles acabam parando em Nova York, não sei, acho que eles param em Londres também, e dependendo do tempo de parada, né, para as pessoas tomar banho, almoçar, descansar, a viagem se torna muito mais longa. Mas se fosse, era uma questão de 23 horas, dava para fazer a viagem, Brasil-Japão. Aí a gente vê aqui, né, no século, em 1850, 1930, né, o mundo encolheu, porque a velocidade, né, saiu de 16 quilômetros por hora e passou a 104 quilômetros por hora. Então, digamos que já estávamos aqui na velocidade de um carro, né? Se um carro fosse fazer o percurso por todo o mundo, ele ia demorar muito mais tempo. A partir da Segunda Guerra Mundial, né, os aviões, eles se tornaram, né, muito mais velozes, e eles já passaram a fazer de 480 a 600 quilômetros por hora. Então, as distâncias encolheram mais ainda. Uma viagem que eu demorava 3 dias, passei a demorar um dia, vamos dizer assim. E hoje, né, com os aviões supersônicos aí, os aviões a jato, né, a distância chega até 1960 quilômetros por segundo. Então, imaginem que essa distância é muito menor ainda. Tá? Então, se caso cair um mapa desse, uma questão como essa, vocês vão saber responder. O mundo encolheu porque a velocidade dos transportes evoluiu, ou aumentou, ou se modernizou, vamos dizer assim. Tudo bem? Tudo, prof, tudo tranquilo. Ok. Eu acho que acabou, Tudo né? ok. Beleza. Tá. Então, eu acho que acabou. Mais alguma dúvida, gente? Não, prof, tudo tá de Não? boa. É sossegado. Esse bimestre é tranquilo, tá? Daí a gente vai continuar nessa linha de globalização nas próximas aulas, tá bom? Tá bom, prof. Ok. Então, obrigada, ouviu, meninos? E beijão e até a próxima aula. Obrigado, prof. Bom fim de Beijo. dia. Até. Obrigada para você também.